Olá, minha gente tântrica, muito boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do Prazer Tantra. E antes de anunciar o meu convidado especial de hoje, eu vou te pedir, te convidar para seguir a gente nas redes sociais e se inscrever aqui no canal, tá bom? Eu sempre falo que estou muito feliz porque estou recebendo um convidado especial, mas hoje é de um lugar diferente, porque ele, embora não goste de ser chamado dessa forma, eu considero como um mestre, porque foi um dos pioneiros aqui no Brasil em termos de terapias holísticas, de tantra, enfim, ele tem muita história para contar para gente, e apesar de toda a bagagem que ele tem, toda a sabedoria que ele carrega é de uma humildade que cativa bastante. Já esteve aí em grandes podcasts, está no rádio, tem um programa de rádio há mais de 30 anos e aceitou o meu convite assim de cara. Eu fiquei muito feliz e honrada por ele ter aceito e hoje estou aqui recebendo meu querido Otávio Leal de Amprem. Bem-vindo, Omhara. Honrara, Deva, honrar a todos que estão aqui conosco. Eu estou muito feliz. Eu tenho uma dívida com o Tantra, uma dívida de coração. Assim, o Tantra me deu a minha escola, me deu a minha companheira hoje, fez eu viajar o mundo todo. Então, para mim é motivo de alegria e me sinto honrado de ter você, uma jovem que está adentrando nesse caminho e já faz cursos, formações, faz um programa que divulga o Tantra, que é algo tão polêmico, e tem esse nome tão lindo, Deva. Deva, para quem não sabe, é reconhecer que dentro dela tem o divino, que dentro dela habita o divino. É lindo, né? É nesse nome que eu me reconheço e por isso estou aqui criando tudo isso e felizmente dando voz, ao Tantra no Brasil, que é necessário a gente fazer um trabalho educativo, para separar o que é Tantra, o que não é, não no lugar de julgamento, claro, mas mais de esclarecimento mesmo. E acho que ninguém melhor do que você, que já está aí na estrada há tantos anos, e a gente poderia falar aqui de vários assuntos, né? Você trabalha aí com várias ferramentas terapêuticas, mas em termos de Tantra, eu vi tua entrevista, num outro podcast, você falou bastante, mas aqui eu queria começar te perguntando um pouquinho de como que foi a sua jornada no Tantra Tá, no especificamente. Como Tantra. é que você caiu no Claro. Tantra? Quando eu era muito jovem, eu saía a buscar muito cedo a mim mesmo. E a minha ligação com o Oriente começou no karatê. E praticando karatê, que eu pratico até hoje, karatê e kung fu, dei aulas muito tempo. Eu fui levado por um professor de karatê e um professor de astrologia para Eubiose, que é uma escola de Sim. ocultismo, mistérios. E lá falava-se um pouco de Tantra, de chakras, de Kundalini, mas sempre com uma visão: é perigoso, é muito forte, não é para qualquer um, teu corpo não vai aguentar. Agora, você fala isso para alguém de 15 anos: é perigoso, é muito forte, teu corpo não vai aguentar, é uma aventura muito ousada. Pronto, já despertou o interesse no Tantra. Mas isso ficou guardado. Depois entrei em outras escolas de mistérios, como Rosa Cruz Amorque, que eu pertenço há mais de 30 anos, a Rosa Amorque. E lá também falava-se um pouco de chakras, mantras, que são elementos do Tantra. Passou muito tempo, eu trabalhava no Unibanco e eu fui fazer um curso de massagem, shiatsu. Eu tinha um trabalho e estudava ocultismo, magia separado. E nesse curso de massagem, era dentro de uma escola de yoga, Swastika Yoga do De Rose, aqui na Alameda Jaú 2000, tem até hoje. E eu achava, não, Tantra é para pessoas muito moles, naquela época tinha perdão, yoga era para pessoas muito moles, idosas, gente assim que queria relaxar. E eu fazia massagem. E quando eu vi uma aula de yoga, eu falei: uau! Uau, aquela flexibilidade, um povo muito jovem, alegre, dinâmico. E fui fazer yoga. E era um yoga que o De Rose chamava Dakshinatara Tantric Nirishvara Sankhya, que seria um tantra de direita, com muitos jejuns, não pode comer nenhum tipo de carne. Enfim, tem todas umas regras. E eu comecei a fazer yoga e De Rose falava: o tantra é na Índia, o tantra é não sei o que, o tantra é não sei o que lá. E aí eu fui fazer, teve o primeiro curso de Tantra em São Paulo, que eu saiba, de um sujeito chamado Levi Leonel.
Eu sempre falo dele, do Levi Leonel, ele dava um professor de Tantra que eu estaria até hoje bem abaixo dele. Pra você ter uma ideia, ele deu aula para mim e pro Prem Baba, que é o Nossa. Janderson, Uhum. e era só nós dois Sim. na turma. Às vezes tinha Caramba. 3 pessoas, 4, mas sempre eu, Prem Baba, muitos anos fazendo Tantra com o Levi. Hoje o Levi é psicólogo lacaniano e ele abandonou o Tantra completamente. Não sei se ele ficou decepcionado ou se ele sentiu uma mudança de rumo, mas ele era o arquétipo do mestre mesmo, barbudão, muito sábio. Mas o Levi não dava iniciações de Tantra. Então Sim. ele e o De Rosa me incentivaram, vai para a Índia, comecinho dos anos 90, vai para a Índia que você vai ter a iniciação lá. Então, esse foi o começo da minha história. Escolas de ocultismo, normalmente falando mal de tantras, escolas de ocultismo, falando que não é para ocidental, que é muito forte. E o que me chamou a atenção do tantra nas escolas de ocultismo é que essas escolas não tinham trabalho corporal. As escolas de mistérios não mexem com o corpo. A magia europeia e a magia ocidental, ela é meio... O que chega mais perto do Tantra é a Wicca, Hum. que é a bruxaria moderna, que tem as danças do Tantra, o yoga do Tantra. Enfim, então isso foi o começo. Depois eu comecei a pesquisar várias escolas de Tantra, sempre buscando o que no Tantra chama Diksha, que é a iniciação, ou Parampará, que é outro nome, ou Kripa Guru. Kripa Guru é o toque do mestre. Que esse eu tive depois de 30 anos estudando Tantra, o toque do mestre de uma escola chamada Nath, que é uma escola de Tantra meio xamânica. Era essa uma das perguntas que eu gostaria de te fazer. A gente fala muito de tantra, mas tipo, tem algumas diferenças, existem algumas escolas, não é uma coisa única, assim, você fala bastante disso nos seus cursos, né? Você pode fazer um resumo, então, explicar algumas linhagens de tantra? Sim, Você falou, por exemplo, tem o tantra da mão direita, tantra da mão esquerda, a do linhagem meio. Nath. E aí? Onde é que a gente entra, né? Como é que Claro, a gente entende tudo isso? eu acho que para entender o Tantra de um modo geral, né, de um modo assim, genérico, eu não sei se falo para essa câmera ou para você. Para Tá. cá e para Então, lá. quando eu explico aqui. Quando a gente vai entender o Tantra de um modo genérico, ele é paleolítico, ou seja, ele é de uma época que no Brasil tínhamos índios. Então, no Brasil, quando os portugueses chegam, tem os Chavantes, os Merrinacos, os Oés, os Guaranis, os Pataxós, os Tupinambás, mas todas as tribos têm uma mesma característica. Os Chavantes são mais bravos, digamos, não seriam tântricos, e os Merrinacos no Brasil são a tribo mais amorosa. E quando a gente pensa numa tribo, seja na Índia, que seriam os Drávidas que praticavam Tantra, ou aqui no Ocidente, o que o índio faz? O índio ele coleta alimentos, ele não pode ter residência fixa, ele tem que se mexer, tudo é dançado. Então, por exemplo, as mulheres. Hoje tem muitas pesquisas que as mulheres, quando dançam, por causa do útero-ovário, não tem relação com a sexualidade, é útero e ovário, que é o chakra principal do Tantra, não o Muladhara, o primeiro, é o segundo, Swadhisthana da mulher, útero-ovário. Então sabe-se hoje que as mulheres que dançam entram num êxtase, tem uma experiência divina, transpessoal incrível, incrível. E em tribo todo mundo dança o tempo inteiro. Então o Tantra ele tem algumas características. Ele é desrepressor, porque as pessoas andam nuas, namoram muito. Numa tribo, vamos imaginar que eu fosse casado com a Deva e a gente fosse se separar. No Ocidente, juiz de paz, advogado. Numa tribo você muda de rede. Estou ali com ela, agora estou namorando outra pessoa, eu vou para lá. Tanto que o Tantra tem essa fama de ser não monogâmico. Outra pergunta que eu ia te fazer mais pra Isso frente. encaixou muito na minha opção de vida, né, no passado. Então, o que o índio faz? Dança, celebra, faz artesanato. Não, tem violência? Tem, mas é muito pouca as violências nas tribos. Existe uma igualdade social, existe justiça, existe valores muito mais femininos. E então, esse conjunto temos em todos os lugares. Aí o Tantra do Tibete, que é do Dalai Lama, que esse é o mestre mesmo. O Dalai Lama, ele tem um Tantra não sexual, chama Brahmacharya, que você abre mão do sexo. Já o Tantra que eu falo que é o Tantra californiano, que é o meio que o brasileiro também, é bem sexual.
Aí tem o Tantra, que é esse Nat, que é o que eu fui iniciado, é uma iniciação maior, que ele lembra xamanismo de índio norte-americanos. Tem tambor, tem dança, usa ervas de poder, não é ayahuasca, mas usa as da Índia, que chama soma, usa rapé, tem rituais para estações do ano. Tem o Agori, que é um Tantra assim, de extrema esquerda, que medita em cemitérios, que você vai de encontro àquilo que você menos gosta. Por exemplo, eu não gosto de brócolis, então eu vou ter que comer brócolis. Você vai quebrar mesmo os Você tabus você na vai entrar raiz. numa liberdade. Por exemplo, uma característica de todos os tantras é a liberdade. Não liberdade política, nem de casamento, nem profissional, também. Mas principalmente uma liberdade corporal. Porque eu vejo um discurso muito grande de liberdade, aí eu me baseio em Reich, Gaiarsa, Roberto Freire, mas o corpo das pessoas que têm esse discurso de liberdade não é um corpo livre. E o Tantra vai buscar essa liberdade. Então, cada lugar que ele vai, Deva, o Tantra, ele pega um. Ele vai para o Tibete, ele vira meio budista, ele fica na Índia, ele fica meio xamânico, ele vai lá para a parte mais baixa da Índia, mais xamânico ainda. Ele vai lá para o Paquistão, ele fica meio religioso. Ele vai se adaptando, assim como tem uma série de tribos no Brasil, e cada uma tem um aspecto diferente. Então, a gente pode dizer, pelo que você explicou agora, que tribos indígenas são essencialmente tântricas, mesmo que nunca tenha ouvido falar de Tantra. Porque o Tantra é um Todos modo os de vida. povos paleolíticos eram tântricos. É que o Tantra é o nome de uma prática, né? Que envolve dança, que envolve yoga, que envolve as divindades. Por exemplo, no Tantra nós temos Shiva, que é o pai celestial, e Shakti, que é a mãe terrenal. Inclusive eu entrei aqui e falei, podia ter um Shiva aqui, hein? Precisa ter tanta coisa aqui. Um Shiva aqui. Então, Shiva, céu, Shakti, terra. Para os índios brasileiros, Tupã, pai celestial, e Cunhantã, mãe terrenal. E assim como nós vivemos numa sociedade hoje, todo mundo paga impostos, tem McDonald's, tem que usar roupa, é tudo muito parecido às sociedades no mundo inteiro. Na era paleolítica, que vai até 6.000 antes de Cristo, a forma do Homo sapiens viver era muito parecida. Você tem tudo de uma Índia. Você deve ter uma história de Índia. Você sabe qual é? Tem uma De que ascendência tribo? indígena. Talvez da tribo Inhamuns, no Ceará, interior do Ceará, né? Dos índios Inhamuns, que chama. Tem os Cariris, Sim, né? Cariri, Mas Chocó. lá dos Inhamuns. A bisavó do meu pai sabe-se que era índia. É só essa informação que eu tenho. Então, provavelmente, a mãe da tua bisavó, a gente recuar no tempo, era mais tântrica que eu e você juntos. Com certeza. Porque vivia todos esses Sim. valores, né? É que o Tantra, ele traz um pouco mais. O Tantra aparece na Índia com esse nome no século XV. Ele é novo, era medieval. Então, é um conjunto de práticas, né? Tantra é uma prática, mas o povo mesmo que praticava eram os Drávidas, que é a tua forma dele aqui, pessoas a bem pele, né? O morenas, a cabelo. pele bem morena. Eu, quando fui na Índia a primeira vez, eu fui muito mal recebido. Porque eles falavam olho verde, clarinho. Agora eu tô um pouco mais moreno porque eu moro no Guarujá há 11 anos, mas eu era branco que nem essa mesa. E eu sempre era mal visto no Tantra. As pessoas fechavam as portas para mim, né? Hoje é muito difícil as pessoas aprenderem Tantra na Índia ou receberem iniciação, mas porque eles não gostam muito de algumas formas que nós ocidentais lidamos com o Tantra. Mas nos anos 90 era mais por eu ser um invasor, eu era um ariano, eu era um loiro de olho azul. Olho azul não porque eu não tenho olho azul, mas um olho claro, mais né? claro, Claro, mais puxado pro verde, assim. Acho que ele vai mudando a cor. Mas você tocou num ponto agora interessante, né? Da gente trazer essa visão do Tantra aqui no Ocidente, especialmente no Brasil. Você falou que no Brasil o Tantra é mais parecido com esse Tantra californiano, que se chama. Sim. Como é que você vê tudo isso hoje, esse tal de neotantra, a terapia tântrica no Brasil? Porque você é um dos maiores formadores de terapeutas no Brasil hoje, né? Mas tem essa crítica, todo mundo que vai para a Índia e volta fala, não, lá eles criticam muito a forma como a gente bastante, trabalha aqui, né? E qual que é a sua visão nesse sentido, já que você tem a experiência lá do Oriente? Assim, a priori, né, assim, eu acho que tudo que é feito aqui no Brasil em nome do Tantra, muito bom. Muito bom. A questão só que não necessariamente é Tantra. A intenção é boa. É um pouco mais massagem haitiana,
massagens assim, por exemplo, ah, antigamente tinha um trabalho no Brasil chamado somaterapia, que era de libertação. Por exemplo, eu vou citar um terapeuta tântrico das antigas, né, que é Hum. o Sananda, você já ouviu falar? Eu me formei com ele. Ah, então, o Sananda é muito bom. Muito bom. Só que quando ele dá o Tantra com o Renascimento, É. com a massoterapia, né? Eu acho ele um dos melhores, assim. E da minha época também. Eu acho Hum. que é um pouquinho mais velho que eu. Acho que ele teve com o Osho. Eu não. O Osho Ele antes teve. teve, né? Ele morou com hoje. Ah, então. E aí, e o que o Osho fazia, né? O Osho nos anos 70, ele pegou um monte de europeus, franceses, ingleses, argentinos, muito argentino, norte-americanos, porque eu pertencia a uma comuna do Osho aqui em São Paulo, na vinda da Rua Roque Petrella. Nem sabia que tinha em São Tinha, Paulo. inclusive, quando aquele, que é um baita cara que fala de Tantra também, que é o Veríssimo, um jornalista da Trip, Hum. depois você procura. Ele sempre conta essas histórias, ou da mesma época que ele, que era um pessoal que tinha um grupo do Osho que era da Alemanha aqui no Brasil. E tem aquele do Wild Country, que era o grupo mais americano, que Sim. era mais do Oba-Oba, e o alemão muito certinho. E nos anos 70, então, eu já frequentava as escolas de ocultismo, de mistérios, e eu ouvi falar do Osho, mesma coisa, não chega perto dele, é perigoso. Ele fala de sexo livre, de liberdade. Sim, eu tenho 18 anos. Eu frequentava a Rua Augusta, Madame Satã, Rose Bombom, eu dançava, eu sempre fui muito careta, porque isso veio do karatê, do yoga. Caretaço, mas eu gostava de dançar, de viver à noite. Dancei com Cazuza, sempre conto. Jura? Dançamos junto. Mas aí o que acontece? É, o Osho pegou um pessoal muito reprimido. Então ele fala, eu vou tirar tudo do Tantra, nem ele fala isso, os mantras, o yoga, a iniciação, e vou usar a questão da sexualidade do Tantra. E eu acho maravilhoso, assim, não vejo nenhum problema, mas, por exemplo, essas massagens que faz com a ponta dos dedos, que é incrível, ela é meio Tantra e meio também toque da borboleta, né, É, da Reich, da Eda Reich. Mas esses trabalhos, assim, de toque, eu imagino que você faça você atende, né? atendo. Então deve ser uma delícia, assim, não tenho nada contra. Engraçado, muita gente acha que eu sou contra o espiritismo e o neo-tantra. Não sei por quê. Ah, você não gosta muito de espiritismo. Eu falei, eu tomo passe. Eu acho a teologia espírita mais bondosa de todas, como eles acolhem. E as massagens tântricas todas são deliciosas, mas talvez seja o primeiro passo para depois você aprendendo outras terapias também, né? Mas não tenho nada contra, acho incrível. Né? Não, não, eu pergunto, assim, eu sou sua aluna, né? Tô fazendo sua formação. É, eu sei que não, e inclusive eu te vejo como dentro desses, não vou falar mestres, né? Mas desses pioneiros do Tantra no Brasil, eu acho que você é o que é mais fluido, assim, né? Porque você transita por vários espaços, né? Você entra lá, você tem um portal, uma plataforma. Você tem quantas formações lá? 31. 31 online, né? É, online. Uma delas é de Tantra, né? De Duas. massagem. Duas é de Tantra. Uma é só de massagem tântrica, que eu peguei a Thalita, que é uma baita terapeuta, a Nanda, que é minha companheira, e formei um curso só de massagem para quem não pode fazer presencial. Eu gosto muito de falar isso. As formações online terapêuticas, na minha opinião, né? Então, o que é uma opinião? Opinião é uma opinião, eu não sou dono da verdade. Então, a sua opinião pode ser diferente, a gente se dá bem mesmo assim. Então, eu acho que se você puder ter aula presencial de Tantra e complementar com a online, que é o que você está fazendo. Sim. Mas às vezes eu tenho um aluno do Acre. Aí ele fala, eu não tenho ninguém que. Um exemplo, né? Não sei se tem. Não tem ninguém que dá Tantra aqui. Posso fazer só online? Pode. Aí eu tenho o de massagem, só online, e tenho esse que você faz, que deve ter umas 400 aulas. É, muita coisa. Que aí é um curso bem completo de Tantra, porque eu devo isso ao Tantra, né? Então eu gravei com muito cuidado toda a parte teórica, né? E a complementação, né, do Tantra, que são os aromas, a cromoterapia, que chama Surya, É, por muita causa do coisa. sol, Mas eu acho que, sabe, Deva, tem um menino que fala de Tantra aqui no Brasil, e, ele é muito bom, e fala mais de yoga. Mas ele se ocupa muito em falar mal de tudo. E ele tem muito conteúdo. E outro dia eu falei com o Thiago, que é um cara que dá Tantra da Caxemira. Goulart?
Isso. Já convidei ele pra cá, tô doida pra trazer ele aqui. É que ele mora longe, né? E ele falou assim pra mim que ele falou: eu te sigo, eu aprendi muito contigo. Eu falei: uau, eu nunca imaginei, porque ele vai, vai acima de mim. Porque o Tantra que ele dá é muito difícil. E por isso que eu tenho que adaptar. Não tem como. Vamos fazer um mantra. São 36 mil mantras, não é 3, 4 mantras que a gente usa. Vamos fazer um jejum, é 30 dias. O Thiago Goulart não é tão sofisticado quanto esse outro menino que fala de Tantra. Mas o Tantra mesmo ainda é muito difícil. Para te falar a verdade, eu nem sou tântrico. Eu estou muito mais ligado ao taoísmo. Que eu gosto muito do Tantra e do taoísmo, mas o Tantra mesmo, ele é muito difícil. Pois é, então é isso que eu penso, sabe, Otávio? Porque eu vejo muita gente criticando também, mas se no fundo, se a gente for pesquisar, se a gente for na raiz, ninguém no Brasil faz Tantra de verdade, o Tantra raiz. Tem uma meia dúzia de pessoas que tem. Mas que, tipo, meia dúzia Muito você tá falando. mesmo. Se você Sim. tá me dizendo que você não é tântrico, não. Imagina nós, meros mortais, estamos aqui falando de Tantra. Agora, eu acho perigoso, porque aí já entra num lugar, não sei, também vou entrar aqui num julgamento, mas de ego demais, e tipo, só o que eu falo é a verdade. E, poxa vida, o Tantra, mesmo que eu não seja então tântrica, que eu não pratique o Tantra raiz, ele mudou tanto a minha vida, os conhecimentos que eu comecei lá com o Sananda, né, e venho sempre atualizando, o Ananda, agora você. Poxa, me melhorou tanto como pessoa. Né? Tipo, eu saí de um caso de depressão profunda. O Tantra que me tirou. Não foi remédio, não tô dizendo que não seja necessário, né? Mas tipo, o que me tirou mesmo do fundo do poço foi o Tantra. E aí já entra numa outra pergunta que eu gostaria de te fazer, porque eu vejo você falando bastante nos seus vídeos, nos cursos, a questão dos povos tribais, né? O Tantra é mais tribal, ele é mais da natureza, por isso Sim, eu ouvi certeza. você falando, né, que inclusive se mudou para o Guarujá para ficar mais próximo da natureza. Mas, tipo, eu não tenho condição hoje de me mudar para o Guarujá. A minha vida é em São Paulo. Eu mudei com 50 anos, não foi uma coisa... Trabalhei no Unibanco, trabalhei na Votorantim. Era uma pessoa urbana, Sim, bem urbana. bem urbana. Inclusive, outro dia, não fizeram uma crítica, mas disseram um comentário aqui por causa do estúdio, né, do cenário. Eu adoro, eu gosto muito do podcast, mas eu acho que o estúdio, o cenário não tem nada a ver com Tantra. Mas pra mim tem, por quê? Porque quando eu entrei no Tantra, eu sempre fui muito urbana, né? E aí eu vi o pessoal nos grupos, uma alimentação vegana, é um pessoal mais aquele estereótipo do, sei lá, do hippie, do pessoal mais alternativo. Hippie. Tantra e hippie é, né? Irmãos. E meu Deus, eu não vou, isso aqui não vai ser pra mim. Mas eu gosto tanto, mas acho que eu não vou conseguir praticar, e não vai fazer muita diferença. E durante o tempo me afastou esse estereótipo, sabe? Da questão de ser mais natureba, como dizem. E hoje eu vejo totalmente diferente, né? Porque é um estado interior, um estado interno, né? Então, eu acho que é importante trazer essa visão. E hoje eu falo, e tem uma mulher lá também, lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, que fala sobre o Tantra urbano. Esqueci o nome dela, não sei se você já ouviu falar. Tem um livro. Será? Anand, Margot Anand? Tantra urbano. Não, acho que é Bárbara, com B, alguma Urban coisa. Tantra, eu já vi o livro, mas eu não lembro o nome. Não tem em português esse livro. Mas eu já vi uns vídeos dela no YouTube. Ela fala basicamente isso, né? De trazer essa concepção tântrica. Não é que ele vai deixar de ser natural, né? Tribal. Mas para que nós também possamos ter acesso a esse conhecimento e agregá-lo à nossa rotina urbana, ao nosso dia a dia. Por mínimo que seja, né? Por mínimas que sejam as práticas, mas faz diferença. Você ficou aí, você falou, fui morar lá com mais de 50 anos. Então, você acho que deve concordar comigo, né? Não tem que ter esse separatismo também. Para não ficar muito preso em caixinhas. Olha, né? Eu acho assim. A gente tem que. No Tantra tem uma questão de corpo aberto e fechado. Que a visão dos chakras do Tantra é totalmente... Isso eu critico mesmo, isso eu sou radical. Isso eu já vi você falando todos os bastante. livros, tudo que é livro começa. O primeiro chakra, a cor é vermelha. Fala, mas como vermelho? Mas não pode pôr vermelho numa mulher no primeiro chakra. Por quê? Porque a mulher, por exemplo, em cidade grande tem corrimento, tem vaginismo. E outra, você estimula o chakra que a mulher já ultrapassou. Ela já está no útero. Na verdade, ela nem tem o primeiro. O primeiro é do homem, que tem um pênis, tem alguma coisa ali. Olha só que Quando você tiver 100 mil seguidores, você não pode falar essas coisas que o YouTube te derruba, viu?
Mas por enquanto eu não falo, mas eu tomo um certo cuidado. E aí, então tudo que é livro de chakras, e chakra é um valor do Tantra. Então eu vou aprender Tai Chi, vai para a China. Eu vou aprender Karatê, vai para o Japão. Eu vou aprender capoeira, capoeira no Brasil, É. que é bem tântrico também. Essa movimento de quadril, né? É uma das coisas que eu Eu pratiquei digo muito que o forró é pouco. muito tântrico. Sim, o forró. Então, cada um na sua. A gente fala disso Sim. nos anos 80. O Tantra, ele é indiano e muito feminino. Então, esses livros que falam de chakras no Brasil, é tudo baseado num sujeito chamado Lady Bitter, que era um cara que escreveu o primeiro livro, chama Os Chakras, a editora Cultrix, que para mim, eu acho assim, um livro péssimo. Porque ele foi um cara que viu alguém fazendo yoga, olhou, de paletó e gravata, um yoguinho nu. E ele perguntou algumas coisas e trouxe isso, mas todo digamos, a anatomia sutil que se fala no Ocidente, chakras, kundalini, é tudo de homem. É tudo de homem. A espiritualidade ocidental, ela é toda masculina. A gente não percebe isso ainda. Não se dá conta disso. Aliás, quando você fala de mim, ou do Sananda, ou do Nishok, por exemplo, que foi o pessoal das antigas, me espanta que é só homem. De fato. É tudo bem, eu sou bem feminino, né? Eu digo que o meu único lado masculino é o fato de eu gostar de mulheres. Sempre fui casado com mulheres, eu sou hétero. Mas fora isso, eu sou muito feminino. E isso me facilitou chegar perto. Mas o Tantra tem que ter uma mestra. Então vamos lá. Então, só mudando um pouco. Verdade. A gente tem uma coisa chamada corpo aberto e chakras abertos e chakras fechados. Chakras que fluem para dentro e fluem para fora. Aí você fala, que livro fala sobre isso? Nenhum. Mas enfim, sempre vê aquelas corzinhas dos chakras, umas pétalazinhas. Tem pessoas que então é corpo aberto. Essas pessoas, e eu acho que você é assim, tem que morar no mato. Por exemplo, eu sou corpo fechado, eu posso morar na cidade grande, eu não ligo. Na questão do Tantra, não é assim qual que é o certo, é saber qual é o teu lugar no mundo. Só que o nosso lugar no mundo, isso a gente só vai descobrir depois dos 40 anos. O mestre Jung diz, até os 40 anos a gente não precisa saber o que quer. Faz tudo errado, abre portas, mesmo espiritualmente. Depois dos 40 também não precisa saber o que quer. Porque quem sabe o que quer é um chato. Não se abre para surpresas. Mas depois dos 40 a gente tem que saber o que não quer. Então, muitas práticas que eu tive. Eu sou teólogo, por exemplo, teólogo de Bíblia. Jura? Eu não posso jurar exatamente por ser teólogo, a gente não pode jurar por nada. Não sou padre, Sim. eu fiz só formação, bacharelado em teologia. Sou iniciado no budismo da Terra Pura, que é o Hongandi, que é um budismo super, assim, reservado, budismo japonês. Só que muitas escolas hoje já não fazem mais sentido prático para mim. Às vezes eu tenho uma situação de aperto, eu ainda rezo o Pai Nosso. Porque eu tenho essa ligação com o Yoshua, com Jesus. Uhum. E o Tantra, eu sinto que para o Ocidente, nós vamos aproveitar algumas coisas. Eu sinto que o Tantra, a parte prática dele, nenhuma escola ganha. A parte prática, as danças, o yoga, o trabalho de mantra. Porque a espiritualidade, às vezes você fala, o que você está praticando espiritualmente? Eu estou lendo o livro As Cartas de Cristo. Não, isso você está lendo, eu estou perguntando o que você está fazendo. Porque se você ler esse livro, lá vai estar escrito para você jejuar o tempo inteiro. Jejuar é uma prática. Ler sobre jejum, não. Então, o Tantra, ele tem jejuns, ele tem estímulos de chakras, ele tem o Maituna, que é o ato sexual sagrado, que hoje eu já não faço mais, mas já fiz bastante. Então, você vai ver o que se adapta para você. Por isso que eu sou tão próximo do taoísmo. O taoísmo é meu número 1, depois o meu número 2 é o Tantra, depois é meu número 3, é o Zen budismo, que é só sentar e observar o que está acontecendo. Você diz que é um monge... Qual é a palavra que você usa? Um monge independente. E um espiritualista independente, como eu sinto que você também é. Sim, não consigo me prender. Então, porque talvez você descubra, não, é isso e ponto final, lá para os 60 anos. Não estou com pressa, porque é tão bom experimentar, né? Sim. Eu gosto muito de experimentar. E o Tantra é experimentativo, né? Ele não é especulativo. Por exemplo, o Tantra tem anjos? Não. Porque para você falar de anjos, você tem que especular. O que é especular? Existe um anjo da Cabala que fica lá em cima. Chama ele para mim. Não é que não exista, não é isso. Mas você tem que ter fé num monte de coisa. E o Tantra não cabe fé. Ele é que nem o Zen.
você vai fazer uma prática que vai despertar o teu prana, a tua energia. Você não vai ler sobre o prana, você vai praticar. Você Agora, atende aonde? Desculpa, deixa. eu atendo no espaço do Evandro Palma, mas de forma independente ali na Vila Madalena, e estou Na atendendo bem Vila pouco. Madalena. Estou atendendo pouco porque estou divulgando pouco, porque como você falou, essa questão do corpo aberto, então eu me desgasto muito. É bem corpo Então, aberto, dá para perceber. eu estou migrando mais para o digital mesmo, né? E fazendo atendimentos assim pontuais com pessoas que eu já conheço, que, né, que eu Quando tenho você uma montar certa um curso, vai dar lá confiança. na minha escola, na Humana e Amor. Ah, nossa, será que Lógico. se eu tô nesse patamar, Sim. gente? A gente tá precisando muito de uma moça lá É, que leve o Tantra a sério, que leve terapeuta. Já tem um moço que é o Nirvano, meu irmão, o Fábio Nirvano, e ele faz atendimento, mas ele só atende moças. E aí e eu sinto muita firmeza em você. Primeiro porque você está honrando o Tantra. Você está devolvendo. Você sabe que uma crítica que eu tenho também é que todo mundo que dá Tantra não escreve livro, não dá aula gratuita, quando dá de 5 minutos e fala um monte de besteira. Se você gosta de uma coisa, você tem que no YouTube, né, entregar, falar, divulgar, escrever livros, dar conteúdo. E o teu trabalho é muito lindo. De verdade nossa, eu vou mesmo. chorar. Então Tô ouvindo isso você. de você, nossa, eu acho que Sim, zerei a vida. você honra o Tantra, você devolve. É isso que Isso é você bom. falou, aquela coisa eu tenho uma dívida com o Sim. Tantra. Eu não tinha pensado dessa forma, mas eu acho que é isso mesmo também comigo, porque eu sempre falo, eu não tenho patrocinadores, isso aqui não é de graça, né? A gente paga. E eu pago sozinha, e não tenho problema com isso, porque eu gosto de trazer pessoas aqui que sabem mais, o que tem experiência diferente, visões, né, pontos de vista diferentes. Aqui eu não estou enquanto terapeuta, sempre falo, eu estou enquanto comunicador, então vem gente também que tem opiniões diferentes das minhas e tá tudo bem, né? Porque o Tantra é isso, né? A pessoa é livre, ela tem um ponto de vista dela e tal. Mas eu tenho essa dívida com o Tantra, porque foi o Tantra, como falei, que me salvou de mim, né? De quem eu achava que eu Nossa, era. que lindo. Me salvou mesmo. 2 vezes que eu caí em depressão, só foi eu voltar pro Tantra eu consegui sair de remédios e tudo mais. Então, eu me sinto viva mesmo. E poxa vida, eu quero levar isso para as pessoas, para que as pessoas entendam a força, o poder, né, desse conhecimento, o poder que elas têm dentro delas mesmas. A gente fica delegando tanto a responsabilidade pela nossa felicidade aos outros, às situações, às coisas, e sendo que está aqui, e o Tantra me levou para esse lugar. Então eu vivo uma vida mais equilibrada e é assim que eu, sei lá, tento ajudar as pessoas de alguma forma. Tem o meu trabalho pago também, mas tem isso daqui que é um canal de comunicação que eu consigo trazer você, por exemplo, que está dando essa aula aqui. Inclusive eu quero que você fale bem mais, voltando para um assunto que você tocou, que você falou do corpo livre. Corpo aberto. Do corpo livre. Lá atrás, sim. né? Você falou, as pessoas têm muita liberdade e tal, mas o corpo não é livre. O que seria um corpo livre, então, para você? Como é que identifica? O corpo livre, quem vai estudar esse corpo, muito é o Reich, o William Reich, que eu sempre, desde que eu comecei a estudar Tantra, eu enveredei também pelo Reich, estudei psicanálise e participei de vários grupos de terapia reichiana, que isso quase já não tem mais aqui no Brasil, né? E o Reich, ele percebe assim, que nós não sabemos olhar. Um exemplo talvez mais tântrico ainda, as pessoas falam muito, abre teu coração. Tá, você abriria teu coração? Quem que abriria o coração? Porque se você abrir teu coração, o que vai acontecer? Você vai se apaixonar por um monte de gente. E eu sou não monogâmico de uma época que era muito difícil ser não monogâmico. Eu amava várias mulheres ao mesmo tempo e eu falava assim, eu não desejo isso para ninguém. Porque todo o cabidal de situações caóticas que vieram com esse amor. E aí no Tantra eu vi uma espécie de álibi. Não, isso é possível. Então eu falava, agora não vou amar mais ninguém. Aí tava lá, vi uma moça, uau, toin. Aí falavam pra mim, isso é paixão, não é amor. Eu falava, ninguém pode falar o que eu sinto. Tanto que eu fui casado há 17 anos, com a moça que eu tô já fazem 10. Agora eu sou monogâmico porque é uma opção minha, eu sou livre para escolher. Você está. Até ela falou outro dia, você nunca se apaixonou por ninguém nesses 10 anos? Eu falei, não, engraçado isso. Mas já, então, abre teu coração. Você paga o preço de abrir teu coração? Você teria coragem mesmo de falar, tá, agora eu vou amar.
E aí você percebe que isso é bem tântrico, que vou falar de moças, mas pode ser moços para quem gosta de homens. Cada moça tem um tipo de beijo, tem um tipo de cheiro, tem um tipo de abraço. Cada uma faz amor diferente. Lá na Índia, por exemplo, o tantra de esquerda, você só pode fazer amor com pessoas que você não conhece. Porque erotiza mais o homem, né? Fica mais essa novidade, é o tal do sexo performático, que a Regina Navarro, aquela sexóloga maravilhosa, fala, que tem que sair desse sexo performático. Mas no começo, sai para paquerar, tudo isso, e então o Tantra de esquerda, ele segue essa escola, eles põem 8 homens e 8 mulheres, 8 homens e 8 mulheres, e eles têm que fazer sexo entre si, com o mestre olhando. E qual que é o objetivo? Para as pessoas Você entenderem. atingir um orgasmo assim do outro mundo, né? Ou fazer uma retenção, né? Que chama Urdhvavetra, que você não tem orgasmo e depois. Então, o corpo livre é saber olhar, saber falar a verdade, viver a tua verdade, amar o que vier. Ter o chakra aqui não aparece, né? O meu aqui embaixo, que é ter muita força. Saúde, então é um corpo trabalhado. Se você me perguntar o que melhor faz isso, segundo estudos, porque eu não tenho experiência com isso, é a capoeira. Porque era uma dança Nossa. de escravos e eles apanhavam, eram presos, e à noite eles faziam aquela dança para não aprisionarem, entre aspas, a alma deles. Então aquela dança, além de ser uma forma de defesa. Não, a capoeira é lindo, né? Uma coisa que se eu puder. É que eu sou muito do karatê, do Kung Fu, quando eu era criança. Nem se ouvia falar muito em capoeira. E a de Angola, né? Que é a mais... aquela baixa, sabe? Sim. Isso é incrível para libertar o corpo. E o Osho traz essas danças todas para liberar o nosso corpo. Porque quando a gente pega hoje uma escola, isso não é uma crítica aos professores, que são anjos, que são mártires, é uma crítica ao sistema, nós educamos as crianças a serem múmias. Múmias. Porque fica num apartamento pequeno, o playground, assim que fala, é pequeno, a escola fica todo mundo olhando para uma lousa ou para o celular, então todo mundo obeso, inflexível, doente, diabético. O corpo livre, eu não quero entrar nisso, mas nem é interesse dos políticos que a gente tem um corpo livre. É, É o um que corpo Reich que falava muito, né? é um corpo que Nesse se sentido. solta, um corpo que está disponível. Então eu estou disponível para olhar, eu estou disponível para amar, eu estou disponível para beijar, eu estou disponível para... E um corpo livre não vai para a guerra. Um corpo livre não vai. Então o Tantra, de todas as escolas que eu já vi, é que mais... Tantra e Wicca. Primeiro que tudo é feito em círculo. Você não põe alguém no altar lá em cima falando. Sim. Os templos aqui no Brasil eu acho horrorosos. E o templo tântrico, o templo da Wicca, é a natureza, é o mato, é Noronha, é Natal, é Maceió. Você mora onde? Você nasceu onde? Eu sou do Ceará, do interior, Juazeiro do Norte. Ceará, qual que é aquela praia? Porto das Galinhas, não? Não, aí A mais Canoa famosa. Quebrada é Jericoacoara. Então, aquilo é um templo tântrico. E os templos são lugares fechados para você ficar apertado, com umas roupas caretaças, assim. Falou, tua roupa também é careta, mas é respeito a vocês que eu vim de hábito para representar o Tantra. E você, como terapeuta, Deva, você vai liberar muitos corpos, né? Você vai soltar muitos corpos com a massagem. Hoje mesmo eu respondi uma pergunta nesse sentido, né? A menina perguntando se era comum um corpo não responder à massagem Começo, tântrica. sim. Né? É comum. Uhum. É justamente desse corpo que a gente está falando aqui, mas é possível reverter. Né? É super possível reverter, e esse é o nosso trabalho, na verdade, que é o que é mais bonito. E eu gosto muito de ver, eu sempre falo, um homem quando entra num processo realmente, né, não que vai lá em busca só do orgasmo tântrico e tal, mas que entra num processo mesmo, de como ele entra e depois passa por um processo terapêutico e sai, você vê outra pessoa, né? Até o brilho dos olhos volta, assim, esse contato com o E feminino que essa eu acho pessoa lindo. sempre vai guardar você como alguém que fez Guarda. isso. Sempre vai vai lembrar de você como alguém que ajudou, como alguém que... Eu acho que... Você sabe o que quer dizer a palavra terapeuta? Terapeuta é uma palavra aramaica. Jesus usava muito. É a união de duas palavras. Então, quem é terapeuta de qualquer linha? Teraf. Teraf originou terapeuta. Onde teraf, saber quem eu sou e cuidar do outro. Teraf.
E Jesus dizia, o texto é longo, eu vou resumir. Quando andar por terras estranhas, cure os que estiverem feridos com as mãos, porque o mal não é o que entra, é o que sai da boca do homem. E eu digo que terapeuta é um modo de vida assim, abençoado, porque é inesquecível. Você sabe que eu montei a minha escola, que hoje chama Humano e Amor, porque o Osho mandou um telex, sabe o que é telex? Acho que nem ele sabe que Não, mexe com... eu sei, mas não é do meu tema. Ele falava assim, mandou um telex dizendo, forme alguns dos melhores terapeutas do planeta, porque o mundo está doente, o mundo precisa de terapia. Ele mandou pra você? Não, mandou para todos os discípulos. Ah, sim. Não eram muitos na época, mas não eram muitos assim, sei lá, uns 40, 50 mil. Então mandou pro Sananda, mandou pro Nishoki, mandou para mim. Quem mais que é dessa época? Ah, pro Setu, acho que esse não mexe com tanto. Mandou para essas pessoas e nós saímos montando escolas de terapia. O Sananda montou a Companhia do Ser, eu montei a Uma Universidade, que hoje é a Humano e Amor. A gente saiu montando escolas. Que, inclusive, tá aí até hoje, como eu falei com outros cursos, não só de Tantra, porque você estudou muita coisa, né, Otávio? Você tem muito conhecimento. Então, eu queria que você aproveitasse, já que a gente está chegando ao final, ainda tem um tempinho, mas para você falar também dos seus outros trabalhos, o que você está fazendo hoje? Você está formando pessoas, tem a sua formação online, mas você também faz um trabalho presencial, embora more no Guarujá, mas você está sempre vindo a São Paulo, né, para fazer esses todo trabalhos? Sábado e domingo. De fim de semana você tá por aqui. Tô sempre, é. O que tem lá na Humano e Amor Eu tô hoje? recriando, né, essa escola. Então tem a formação de terapeutas tântricos, que é essa de 1 ano. Reiki, por incrível que pareça, Reiki é o curso que eu mais gosto de dar. Eu sou fascinado, o Reiki bem budista. Tem grupos de terapias haitianos, astrologia presencial, tem Renascimento, que você fez Renascimento com o Sananda? Fiz as práticas, não fiz a formação de Renascimento. Renascimento é um Ele instrumento... coloca o Renascimento, né, um pouco de Renascimento na formação dele. E é várias maravilhoso. Coisas. Mas o Renascimento é... Maravilhoso. E tem um curso de Ayurvédica para a Patrícia, que vem lá de fora, de Minas Gerais, que ela trabalha junto comigo. Eu acho que o terapeuta, a terapia, a astrologia, não tem fim. É que nem mexe, tem que estudar de novo e de novo e de novo. E é fascinante, né, todo esse estudo, né? Eu acho que vai chegar no final da nossa vida, a vida é como se fosse uma parede que a gente põe numa escada. A gente sobe, cai, como a Deva falou que já caiu algumas vezes. E no final da vida a gente chega lá em cima, né? Mas o perigo é chegar lá em cima e falar, eu pus a escada na parede errada. Você perde uma vida, né? A vida é jogada na lata do lixo. Porque eu vivi uma vida que não era minha, por isso do corpo livre. E o terapeuta não tem muito... Não, que é terapeuta, psicólogo... Você sabe que hoje estão falando muito, né? Que o futuro vai ser dessas profissões, né? Sim. Que infelizmente ele que trabalha no som aqui vai ser substituído por um robô. E isso é horrível, é uma coisa assustadora. Tudo vai virar... E está se falando muito que quem vai ficar são os médicos, terapeutas, psicólogos, porque o homem vai ficar tão doente. Mas sexualmente já somos Sim. absolutamente doentes, né? Com essa pornografia exagerada, né? Eu sinto que pornografia, todo mundo vai passar por isso. E como dizia a monja Coen, não da pornografia, caminho do meio, nem muito nem pouco. Todo adolescente acaba vendo a pornografia, mas se você para nela, isso é um grande problema. Como você falou da carne, né? Eu, quando tive que começar a dar aula de yoga, o De Rose exigia que a gente parasse de comer carne. E eu não como carne vermelha há 45 anos. Mas eu amo quem come carne, eu amo quem não come, eu amo quem é vegano, eu amo quem é vegetariano. Porque é isso, descobrir qual é a tua parede, qual é a tua história, né? E lá na Humano e Amor, agora eu estou querendo que outras pessoas também ministrem atendimentos, organizem atendimentos, e essa pessoa é você. Então, o que eu estou fazendo agora, eu estou te convidando, e eu vou ver com o pessoal do Isso Não É Podcast, você conhece? Sim, já vi alguma coisa. Eu quero fazer uma dobradinha lá com você, vou falar com eles entrevistarei você junto. Porque eu não tenho muita experiência, Deva, como terapeuta. Jura? Não, por exemplo, você fala, quantas massagens tântricas você já fez, Otávio? Deixa eu pensar. Nenhuma. Não é possível. Nenhuma. Dessas que assim, eu aprendi, fiz em sala de aula, depois eu já passava para minhas companheiras ensinarem.
Mas por Porque, que você não porque atendia? eu sempre fui um sujeito muito solitário. Hum, Então você vê, você fala, você sabe muito. Eu falo, bom, também a quantidade de livro que eu leio, eu tenho 3.000 livros, fora os que eu dei, emprestei. Então eu sempre fui muito solitário. O que que eu formo? Eu acho que eu sou uma catapulta, ninguém vai saber o que é isso, mas uma escada para outros terapeutas. Então você aprende comigo, eu te ensino o que eu sei, agora você atende. E desde muito cedo eu ia atender, né? Por exemplo, eu atendo como astrólogo, isso eu atendo muito como inclusive, astrólogo. doida pra fazer um Ah, mapa com então isso você, eu faço menina. muito, que eu gravo, né? Gravo o mapa das pessoas. Mas terapeuta eu aprendo e passo para frente, aprendo e passo, aprendo e passo. Então, eu me formei em yoga, passei para Juliana, que somos casados há 17 anos, e ela dá formação em yoga. Agora eu estou te convidando para você, e que eu acho que se você formar umas terapeutas e trabalhar em Moema junto comigo, você dirigir isso, eu acho que vai É ser lindo. interessante, né? Porque quando eu cheguei em São Paulo, que eu conheci o Tantra, eu fiquei em dúvida, né, para onde que eu ia dentro das 3 escolas mais conhecidas, né? Eu fui pro Sananda porque ele falava muito do Não, Osho, ele é muito bom. eu já lia Osho e ficava mais perto para mim. E na época não era o Mani Amor, né? Sim. Era o antigo nome. E eu queria muito, só que era muito longe para mim. E eu também não tinha condição financeira, enfim, era uma época muito difícil. E hoje está sendo convidado para ir para Sim. lá. Não, e Olha quero só. fazer uma entrevista, porque Uhum. isso não é podcast, eu consigo. Atualmente todo mundo. Toda semana alguém me liga e fala lá no Paranormal pra me pôr. E fala, mas eu não sou dono do Paranormal. É, E quem põe não é o Guru e o Alê, tem umas pessoas por trás, né? tem, tem. Que eles dão um palpite, mas eu não tenho influência pra pôr ninguém lá. Agora, lá no Isso Não É Podcast, eles estão pensando em fazer dobradinhas, Ah, é né? legal, eu acho legal. Eu E, quero fazer aqui também. então, e aí eu vou ver se eu chamo você para fazer comigo, porque a minha companheira, ela também não gosta muito de Era falar isso de que eu ia te tantra, perguntar, porque ela, né, ela dá aulas, né, ela é professora mas lá e ela é o tudo mais. corpo, ela é o meu corpo, ela não fala. Então, se ela não falar, é com o Otávio. E eu falo, a prática é com a Nanda. Sim. E a Nanda está se especializando muito nessa energia de pets, ela está fazendo veterinária, Hum. curas para Eu pets, tava tá? vendo mesmo no seu perfil. Reiki para Não, bichinhos. e ela faz um trabalho muito sofisticado com bicho, com uma coisa do outro mundo. Até pela estar quase se formando, então não tem muitos delírios assim, né? Porque às vezes tem gente que dá um óleo para um bicho que não pode. E tem muita Tem coisa que a muita gente não coisa. sabe, né? Não, e o que fazem com bicho é que ninguém fica sabendo, né? Com coisas que para nós é bom e para animais não é. Então ela consegue distinguir também, não, isso é com veterinário, isso é com. Mas seria legal, porque você, Vamos, terapeuta, e vamos. eu falando em algum podcast, assim. É, eu nunca fui pra nenhum podcast, né? Me Ah, que convidem. maldade, eu já tô pensando. Olha, a gente tem Eu que fiz a assim. primeira live da vida esses dias agora. Ah, Nem não live, eu vi as pessoas, sabia. como é que se o podcast? É o que eu te falei, né? Eu já fui jornalista, trabalhei em rádio, em TV Ah, muitos anos e tal. Então, tem uma certa facilidade, mas nem live eu tinha feito ainda. tá. Agora, quem quiser me convidar também, estarei lá. E você tem muitos bichinhos? Eu fiquei curiosa agora. Não, muitos não, só 5 gatos e 3 cachorros, mas a gente Ah, ajuda muito. Você sabe que o Tantra, as divindades são todas animais, né? Ganesha, que é o uhum. elefante, Shiva tem o touro dele. Então o Tantra eu sinto como a Wicca também, porque eu falo para quem é wicano entender, tem uma reverência à vida. E você falou que quando o Tantra chega no Brasil, e a Wicca também, eles encontram um movimento hippie, boa música, a amor livre, porque a mulher começa a tomar anticoncepcional nessa época, porque não tinha. A mulher começa a ter voz. Por exemplo, o Tantra e o Wicca são as únicas religiões que aceitam negros. Até pouco tempo atrás, a igreja, negros não podiam entrar. Negro, você fala como autoridades religiosas Não, não. de entrar mesmo. Frequentar, Aham. de entrar. Por exemplo, eu tô lendo um livro sobre coragem agora que fala das revoluções negras. Até os Estados Unidos, nos anos 50, o negro não podia andar de ônibus. Sim. É bem Então, anos recente, né, na história. 50, eu nasci em 60, não é anteontem. Então, o Tantra e a Wicca, eles acolhem animais, acolhem qualquer raça. Como os rituais são nus, ninguém é mais bonito, você não tem um relógio mais bonito, você não tem uma autoridade porque todos ficam em círculo.
Por isso que eu falo, não precisa, se você quiser me chamar de mestre de Reiki ou de outras coisas, mas de Tantra não tem mestre, não existe mestre de Tantra. Porque a própria visão do Tantra é que todo mundo é igual. Sim. Você fala um nome de um mestre tântrico na Índia, um vivo, não sei, não tem. Porque o Dalai Lama não é um mestre, ele não gosta que chame. Porque existe uma igualdade. Então, quem quer aprender Tantra e tem esse podcast lindo, tem ela que faz trabalho tão lindo, tem a minha escola, tem outros lugares. Quem entrar no meu site, humaniamor.com.br, vocês podem, do lado direito, lá tem menu, livros gratuitos. Aí eu vou dar um livro de Tantra. Eu ganhei um livro aqui dele. Esse também está em podcast. O livro de ouro dos mantras. Esse é só de mantra, cristão, chama. E esse tá lá e tem um de Tantra também. Lá para você baixar gratuito. Nossa. E quando a gente fala de Tantra, se você ama o Tantra como nós amamos, é você amar os animais, amar o planeta, é você dançar, é você ser simples, ter simplicidade. Você dar uma banana, me perdoe, uma banana para esse mundo careta, esse mundo masculino, esse mundo cheio de regras, esses governos mundiais, não fiquem bravos. Eu não digo nem que são incompetentes, corruptos, são incompetentes, não pensam em ninguém. Dá uma banana para essa coisa de coisas artificiais. O Tantra é muito naturalista na alimentação, de olhar para a lua, de olhar para a terra, de perceber que tudo é uma grande mãe que chama Shakti. Fico emocionada. E o taoísmo também, tá? Que eu sou taoísta. O taoísmo é muito próximo disso. Ai, que lindas suas palavras. Nenhum mestre vai dizer que é mestre, nenhum mestre diz que é mestre, mas a gente sente a presença de um mestre. E assim que eu quero encerrar com você, a esperança de que a gente se encontre mais na frente aqui mesmo, com outras pessoas, para a gente fazer uma outra troca, porque o tempo é muito curto para esse bate-papo. Eu ficaria o dia inteiro aqui falando com você, te ouvindo, mas agora a gente vai estreitar os laços, né? Manter um contato mais próximo. E te agradeço mais uma vez por ter aceito o convite, por passar todo esse seu conhecimento para o nosso público aqui do Prazer Tantra. Gratidão mesmo, meu irmão. Te vejo, te honro e amo você. Gratidão, do meu coração. Também te amo. Deixa eu contar uma história curta de 1 minuto para não... Claro. Tem uma história no budismo que um sujeito chega para o mestre e fala: eu vou te dar um saco de ouro. E o mestre pega o saco de ouro e põe de lado. Aí o cara fala: te dei um saco de ouro. O mestre fala: sim, tô vendo. Aí o sujeito fala: até para mim que sou rico, um saco de ouro é muita coisa, eu tô te dando. E o mestre fala: você quer que eu agradeça? E o sujeito fala: sim. E o mestre diz: quem dá é que deve ficar grato. Reter é errado, dar é certo. Então eu que agradeço por poder estar aqui, porque quem dá é que deve agradecer. Esse é o certo. Reter é errado, dar é certo. Gratidão. Gratidão. Gratidão, Otávio. Gratidão você que nos acompanhou até agora. Vai aparecer aí na tela os contatos do Otávio, o site, as redes sociais, tá? Se você tem interesse em alguma das formações, no conteúdo gratuito que ele oferece. E a gente fica com o nosso encontro marcado, você sabe, para a próxima terça-feira, às 20 horas, no YouTube e também no Spotify. Para todos, uma boa semana e até lá. Tchau, tchau.